Graças e paz, amados. Vamos dar início agora a mais um Instrução Cast. No Instrução Cast de hoje, nós vamos falar de um assunto muito especial. Nós, mais uma vez, estamos aqui recebendo o pastor Jean, para estar conosco falando desse assunto. E nós vamos falar sobre Jesus, sobre as palavras de Jesus, a importância das palavras de Jesus, a autoridade da palavra de Jesus. O pastor Jean, ele participou, ele participou aqui conosco do livro Rabi, o Mestre da Existência, ele participou na introdução juntamente com outros pastores, que é um livro que fala somente dos ensinamentos de Jesus. E nesse Instrução Cast de hoje nós vamos falar justamente disso, dessa importância desses ensinamentos. Eu quero já agradecer a presença do Jean, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Instrução Cast. Pode falar com o pessoal aí de início, que daqui a pouco eu vou ler aqui uma introdução. Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez. Feliz de estar aqui com o nosso presbítero Roberto e toda a sua audiência e os irmãos que têm acompanhado esse trabalho dele, que Deus possa nos dar sabedoria, para nós estarmos aqui levando uma boa instrução para a edificação de toda a igreja do Senhor, daqueles que cooperam com a obra de Deus, são admiradores da obra de Deus, gostam de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então eu vou estar lendo aqui um pedaço do livro aqui, para termos como introdução para esse Instrução Cast. Vamos ler aqui. O texto aqui diz assim: se você observar algumas versões do livro milenar, a Bíblia, as palavras do Rabi estão destacadas em vermelho. Uma forma de dizer: pare e preste bem atenção, porque quem está falando estas palavras é o maior mestre de todos, o Criador de todas as coisas, o próprio Filho de Deus. E esses ensinamentos são tão poderosos porque agem no mais profundo íntimo do ser humano. Somente o autor da existência humana poderia nos levar a uma autoanálise interior, fazendo aprendermos a valorizar as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito, a viver uma vida de paz e alegria, mesmo em momentos difíceis, aprendendo a dar valor mais às coisas boas. O Rabi trouxe um novo conceito de viver, onde se paga o mal com o bem, onde o perdão, o amor e a esperança são tesouros inegociáveis. Aqui uma introdução para nós darmos início a essa Instrução Cast, onde nós vemos que os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, ela vai totalmente confrontando o contrário, a nossa ótica humana, e por isso é muito importante nós fazermos uma atualizações com os ensinamentos de Jesus. Para dar início aqui, pastor Jean, nós começarmos nesse assunto, queria que você falasse um pouco sobre a importância do ensinamento de Jesus, de todo o teu ensinamento, qual é a importância, o peso disso, para o ser humano, uma vez que nós sabemos que toda a Bíblia ela serve para nos ensinar, nos corrigir, mas quando fala das palavras de Jesus, que verdadeiramente saíram da boca de Jesus, o que você tem para trazer para nós sobre isso, sobre esses ensinamentos de Jesus? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um tesouro, maravilhoso. As Escrituras, ela é completamente inspirada por Deus, inerrante, infalível, soberana e transformadora, E toda a palavra que saiu dos lábios de Jesus são palavras totalmente inspiradas por Deus e encarnada, no próprio Jesus Cristo, porque ele é o verbo, Em João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 do mesmo Evangelho de João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então, para a nossa meditação nessa tarde sobre a palavra de que saiu dos lábios de Jesus, que é a palavra própria de Deus encarnada, ele estava ali. A Bíblia diz, em João 6:63, presbítero Roberto, que as palavras do Senhor Jesus, elas são espírito e vida, As palavras do Senhor Jesus, elas são espírito e vida. E dos lábios de Jesus fluía a palavra de Deus, a palavra de autoridade e poderosa, Em Jesus nunca houve, talvez, pode ser, Pode ser que aconteça, não.
Jesus ele tem uma palavra definida, uma palavra segura, né? E nós podemos confiar na palavra do Senhor Jesus totalmente, né? Ela é a palavra de Deus, ela é vida e ela é poderosa. Amém, meus irmãos? Jesus disse que bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que palavra maravilhosa, que palavra convicta, né? Não brota dúvidas, não bota o porquê ou talvez, é uma palavra de certeza, né? Os pobres de espírito, pode vir até ele, porque ele garante o reino dos céus. Amém, meu presbítero Roberto? Amém. Né, nós vemos aí que verdadeiramente Jesus, né, a palavra dele, né, que saiu das suas bocas, ela tem muita força, né, nos ensinamentos, porque é o próprio Deus falando. Jesus, ele era Deus, então todos os seus ensinamentos vinham de uma fonte diretamente do trono de Deus, dele mesmo. Então, se tem uma pessoa, né, que nós, na história, que nós temos que imitar, né, as suas atitudes, os seus ensinamentos, essa pessoa é Jesus. Né? Nós temos que ser imitadores de Jesus, e imitadores de Jesus no sentido justamente disso, de tudo aquilo que ele ensinou, né, em questão de perdão, amor, que foi o que mais marcou, né, o seu ministério, algo que vai totalmente na contramão da ótica humana. Né? Nós temos que buscar isso para a nossa vida e validar na nossa vida, né? Porque as palavras de Jesus é Deus falando diretamente conosco, é o próprio Deus falando ali, né, que é Jesus Cristo. Agora, pastor Jean, vamos já partir aqui, nós separamos aqui 3 tópicos para falar sobre a autoridade de Jesus, né, porque a autoridade de Jesus, ela era além do natural, né? E a primeira que nós marcamos aqui é a autoridade de Jesus sobre os demônios, né, as forças malignas, né, que agem nas regiões, né, celestiais contra o ser humano, e nós vemos que Jesus, ele, em vários episódios, ele demonstrou, né, muito essa questão dessa autoridade, de qual maneira, né, o que você tem que falar e qual maneira que nós temos que entender e o que isso contribui, né, para a nossa fé. Amém. A autoridade de Jesus nesse sentido. Sim. Jesus, ele era 100% Deus, né, e 100% homem, isso é indiscutível, né, e na sua humanidade e no seu ministério, ele expeliu demônios, né. A Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, eu separei aqui para a nossa reflexão sobre essa questão, em Mateus 17:15, quando Jesus desce do monte da transfiguração com seus discípulos, os seus discípulos foram à frente, e um certo pai havia trazido um menino endemoniado, um menino lunático, né, que espumava, caía pelo chão, se lançava no fogo, se cortava, se jogava nas pedras, e os seus discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E quando Jesus se aproximou daquele pai, o pai rogou diretamente a Jesus e disse: eu trouxe o meu filho, né, até você, porque os seus discípulos não puderam expulsar. E o pai disse: se podes, né, libertar o meu filho, ele é lançado no fogo, ele espuma, ele cai pelo chão, se pode, então faça isso. E Jesus disse para aquele pai: se você pode crer, né, tudo é possível ao que crê. Se podes crer, né, e aquele pai disse: creio, né, e logo ao dizer creio, aquele pai volta com sua palavra e diz: ajuda a minha incredulidade, Senhor. Né? E Jesus ali liberta aquele jovem, né, com a autoridade da sua palavra. Jesus ordena, aquele espírito se agita naquele jovem, mas se retira pela ordem da palavra do Senhor Jesus. Vemos outro episódio também, quando Jesus enfrentou uma grande dificuldade com os discípulos em alto mar, que o mar era contrário, eles estavam atravessando o mar, e teria que chegar ali na cidade de Gadara, uma região muito pobre, né? E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela cidade, sai um homem que vivia pelos sepulcros, amarravam ele com corrente, ele as rebentava, e aquele homem já vem gritando, endemoniado, dizendo: que vieste fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Vieste me atormentar antes da hora?
E Jesus pergunta o nome daquele demônio e ele se apresenta como uma multidão, dizendo: o meu nome é Legião. E Jesus se prepara para lançar aqueles espíritos através da sua palavra, né? E aqueles espíritos pede para que Jesus lançasse numa manada de porcos que estava ali próximo, que eles não queriam sair daquela região. E a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem fica são em seu juízo, todos os moradores da cidade de Gadara e das adjacências, né, ali próxima a Gadara, vê o milagre de Jesus. Aqueles demônios entram nos porcos e lança aqueles porcos ao abismo, né? Mas Jesus liberta aquele homem. Então, este é o poder da palavra de Jesus. O poder que a palavra de Jesus Cristo tem é de expelir os demônios, de libertar vidas e fazer aquelas pessoas voltar ao seu juízo normal, né, para segui-lo. Né? Diz que aquele moço, ele queria seguir Jesus. Quando Jesus entrou no barco para voltar a travessia ao mar, ele pediu para Jesus se ele podia ir com Jesus. Sim. E Jesus disse para ele: não, vai, anuncia na cidade, anuncia os seus familiares quão grandes coisas Deus fez, né, por sua vida. Né? Então, aquele homem, com certeza, se tornou um grande missionário na cidade de Gadara, porque ele foi e anunciou quão grandes coisas Jesus Cristo, o Deus vivo e encarnado, Filho do homem, fez por aquele moço atormentado de uma grande legião. Amém. Então, essa questão, né, nós vemos aí a autoridade nesses textos, né, que o pastor Jean expôs, que a autoridade de Jesus sobre o mal, né, sobre o mal que muitas das vezes está aprisionando pessoas, sobre o mal que, né, igual nessa situação desse endemoniado que estava reinando na vida dele. Mas mediante a autoridade de Jesus, através da sua palavra, né, aqueles demônios saiu. E nesse contexto, né, desse endemoniado que o pastor Jean mencionou, é interessante que nessa trajetória que antecede essa ocasião, Jesus ele também demonstra a sua autoridade sobre a natureza, né? Que os discípulos, ele está na proa do barco ali dormindo, né? Aí vem o vento, a tempestade, né? Fortemente o mar fica agitado e ali Jesus acorda e Jesus com a sua palavra, né, faz aquietar o mar, o vento também cessar, no poder da sua autoridade. Então, nós até aqui já vemos que a autoridade de Jesus, da sua palavra, né, sobre os demônios, sobre as forças malignas e sobre a natureza também. Né? A autoridade de Jesus, nós temos que entender isso, quero destacar aqui, que a autoridade de Jesus é plena, mediante a qualquer circunstância. A autoridade dele está acima. E quanto mais rápido nós entendemos isso, mais rápido, mais fácil vai ser nós vivermos, né, os planos de Deus, viver uma vida com Deus. Eu tenho um episódio interessante do centurião, que até aquele momento os discípulos ainda não tinham entendido, mas ele entendeu o poder, né, da autoridade de Jesus, que é o próximo tópico que o pastor Jean vai estar comentando agora, é justamente sobre isso, né, a autoridade de Jesus sobre os enfermos. Sim. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria também, antes, presbítero Roberto, complementar aqui aquilo que você falou aí agora, que veio ao meu coração. Eu queria complementar, está aqui em João, né? Está aqui em João, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uhum. Então, para complementar, que toda a natureza, né, todo o universo, né, esse vasto universo, em sua ordem, em sua órbita, né, perfeita, as estrelas, a lua, o céu, os seres humanos, os animais, o mar, né, a terra e todo o vasto universo foram criados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra que foi proferida de Deus: haja luz, haja estrela, haja sol, haja lua. Quando nada disso existia, tudo passou a existir. Diz aqui no versículo 3 de João, o Evangelho, capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada foi feito por uma explosão, né, do Big Bang, por uma visão do universalismo, que acredita que
o mundo se gerou, o universo se gerou, não. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada se fez sozinho, irmãos. Tem um Criador, e o Criador é o nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Redentor Todo-Poderoso, que também se fez homem, se encarnou para nos reconciliar de novo com Deus e nos dar um corpo ressurreto e glorificado em seu Espírito eterno. Louvado seja Deus. Então, é para que todos, né, saibam que Deus está no controle, Jesus Cristo está no trono, à destra de Deus, no controle do universo, no controle de tudo. E tudo foi ele que fez, tudo foi feito pela sua palavra, pelas suas mãos. Concernente aos enfermos, a autoridade de Jesus sobre os enfermos. Você que esteja enfermo, talvez aí, ao ouvir esse trabalho sendo feito aqui, Deus, ele tem o poder de te curar. Jesus Cristo tem autoridade sobre toda a enfermidade, qualquer enfermidade, seja ela benigna ou maligna. Jesus Cristo tem um poder de curar. Como o nosso presbítero Roberto havia dito sobre o centurião, que entendeu a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, sobre os enfermos, e que mandou o seu servo buscar Jesus para ir à sua casa. E é justamente sobre isso que eu vou falar, a respeito dessa cura. Em Lucas capítulo 7, o centurião romano, não era judeu, era romano, entendeu a autoridade que Jesus Cristo tinha sobre os enfermos, e o seu servo estava enfermo à morte, né? E ele manda um dos seus servos buscar a Jesus para que curasse ao seu servo que estava dentro de sua casa enfermo. E quando o servo busca Jesus e vem com Jesus, ele manda outro servo ao encontro dizendo que não precisaria, né, pois ele não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu teto, mas que Jesus dissesse somente uma palavra e o seu servo ficaria curado. E assim Jesus fez. Jesus declarou que aquele servo estava curado. E quando o servo que veio trazer a notícia que Jesus declarou a cura daquele servo que estava em sua casa enfermo, foi declarado para aquele servo que naquela mesma hora que Jesus falou, o servo do centurião ficou curado. E Jesus ficou muito admirado, porque Jesus disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé como eu encontrei nesse centurião romano que não era judeu. Então, meus irmãos, tenha fé no Senhor Jesus, que ele pode efetuar o teu milagre agora, se você crer. Tá bom? Tenha fé no Senhor Jesus. Mas um texto também da mulher do fluxo de sangue, a autoridade da palavra de Jesus. Ela foi curada pela virtude que saiu das vestes de Jesus, do corpo de Jesus, ao tocar em suas vestes, porque ela disse: se eu tão somente tocar a orla do seu vestido, eu ficarei curado. Já havia gastado tudo com os médicos, procurado vários recursos para ser curada daquela hemorragia que há 12 anos lhe atormentava, e ela não alcançou. Quando ela propôs no seu coração tocar as vestes de Jesus, ela alcançou o milagre, pois saiu o poder de Jesus, saiu a virtude de Jesus, e Jesus sentiu isso. Jesus sentiu que saiu o poder dele. E Jesus disse: quem me tocou? E Pedro rapidamente diz: Senhor, a multidão te aperta, e tu me dizes quem te tocou? Pedro quis dizer: ô Senhor, todos estão lhe tocando, né? Todos estão tocando no Senhor. E Jesus disse: não, Pedro, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aí aquela mulher, ouvindo isso, não pôde se ocultar, se apresentou, que havia sido ela que tocou com a esperança do milagre, e que havia recebido a sua cura milagrosamente pela virtude do Mestre. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, né? E Jesus abençoou ela. Então, meus irmãos, é possível. Creia nesse Jesus ressurreto e poderoso, que ele pode agora, se você chamá-lo aí agora, ele pode trazer à existência o teu milagre, a tua cura, por meio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém. É maravilhoso, né, quando nós começamos, né, a ler esses textos, né, que foi mencionado, a imaginar, né, nós começamos a entender que verdadeiramente para o Deus que nós servimos não existe nada impossível, né? Ele tem todo o poder, toda a autoridade,
A palavra de Deus diz que agindo Deus, ninguém pode impedir, né? Então, nós precisamos e necessitamos usar isso para aumentar a nossa fé, né? Esses contextos bíblicos, principalmente de cura, ele serve como testemunhos para aumentar a nossa fé, como combustível para a nossa fé, para nós cada dia mais ter a certeza, né, que estamos buscando a pessoa certa. Até nesse texto que o pastor Jean, nesse contexto, né, que ele citou ali da mulher do fluxo de sangue, né, eu costumo dizer que eu vejo ali, né, que quando Jesus ele faz questão que ela deu testemunho ali do que aconteceu com ela ali, foi algo para aumentar a fé de Jairo. Por quê? Porque logo em seguida chega a notícia, né? Jairo, desiste porque a filha morreu, agora não tem mais jeito. Mas não, né? Jairo tinha acabado de ver que com um simples toque no vestido de Jesus, aquela mulher foi curada de uma enfermidade de 12 anos. Imagina o que ia acontecer na vida da filha dele, que estava levando Jesus para tocar nela. Porque ele é bem claro, ele chega, mestre, eu te peço que tu vai lá em casa e toque na minha filha com as suas mãos, né? Então, nós temos que usar o testemunho do nosso próximo para isso, né? Não como combustível para a nossa fé, não para murmurar, não porque ele recebeu primeiro, se eu estou buscando mais tempo, não, né? Porque foi Jairo que buscou primeiro Jesus, e a mulher foi curada primeiro que a filha dele. Porém, o testemunho do nosso próximo, eu já falei isso algumas vezes, o testemunho do nosso próximo serve como combustível para aumentar a nossa fé e termos a certeza que estamos buscando a pessoa certa. Agora nós vamos aqui para o último tópico, né, que também é muito forte em questão de autoridade de Jesus, né, que é algo aqui totalmente sobrenatural mesmo, é muito forte, que é a autoridade de Jesus sobre a morte, né? Pastor Jean, com a oportunidade para estar falando desse último ponto aqui da autoridade de Jesus, que é a autoridade dele sobre a morte, que a qual ele demonstrou no seu ministério. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu separei aqui, sobre esse tópico, três autoridades de Jesus, né, sobre a morte. Eu separei 3 textos. Inclusive, o nosso presbítero Roberto já citou um sobre Jairo, né? É o primeiro que nós vamos ler, é Jairo, Lucas 8:49. Eu separei esse texto sobre Jairo, né? A filha de Jairo, de 12 anos, estava enferma, né? E Jairo foi buscar Jesus. Inclusive, nesse episódio da mulher do fluxo de sangue, né? Jairo chegou primeiro e ela interrompeu com a busca do seu milagre. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus abençoa ela, vai, a tua fé te salvou, né? Ele atende Jairo, dá continuidade àquilo que Jairo havia pedido. E ele segue com Jairo para sua casa. E a Bíblia diz que alguns dos servos de Jairo vêm ao seu encontro, dizendo para ele não incomodar mais o mestre, porque a menina já estava morta. Até então, quando Jairo sai de casa, a menina estava enferma, né? Estava enferma, padecendo muito, mas Jairo vai ao encontro de Jesus. Agora os servos dele vêm ao encontro dele, que está levando Jesus para sua casa, dizendo para não incomodar mais o mestre, porque a menina estava morta. E Jesus, na mesma hora, disse para Jairo, creia somente, né? Ela não está morta, mas ela dorme. Vou despertá-la. Jesus trata aqui a morte como um sono. E Jesus diz, eu vou despertá-la. Alguns dos servos de Jairo, que havia trazido a notícia e tinha vivenciado, né, lá a morte da menina, eles riem. Eles riem quando Jesus fala isso. E Jesus vai até lá, e quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus não permite que ninguém entre, a não ser Jairo e Pedro, Tiago e João, que eram as pessoas mais próximas de Jesus, né, e Jesus entra com eles. E Jesus, ao entrar, ele lança a sua palavra. E ele diz, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina, na hora, se levanta e se assenta, e Jesus diz para sua mãe, dá algo a ela de comer. Né? Então, o milagre aconteceu, meus irmãos, porque a morte para o nosso Deus é como um sono, né? E ele desperta a ela. O segundo texto está no capítulo 7, no versículo 11. Aqui o caso já é diferente. A viúva de Naim está indo com a comitiva. Dentro de um esquife, um caixão, está o seu filho morto, o único filho dela, e ela, viúva, né, levando o seu filho numa caminhada de um enterro, para enterrar o seu filho. E a Bíblia diz que Jesus vem de frente a ela, com seus seguidores, com as multidões lhe seguindo, buscando a ele, buscando a cura. E ao encontrar com essa viúva,
Jesus diz para ela: mulher, não chore. Né? E a Bíblia diz que Jesus toca no caixão, porque não era permitido um judeu tocar em defunto, tocar no morto. Jesus toca naquele esquife e diz para aquele menino: levanta-te. E o menino ressuscita de dentro de um caixão. Veja que a filha de Jairo tinha acabado de morrer algumas horas, ou talvez alguns minutos. Esse menino já havia morrido, já havia passado pela autópsia, né, daquela época, e já estava seguindo para ser sepultado. Mas Jesus chega, toca no esquife e diz para ele: levanta-te. E ele levanta-se do caixão, e aquela mulher consolada, abençoada com a ressurreição do seu filho. Esse é o segundo texto que eu quero deixar para a reflexão dos irmãos. O terceiro texto está em João 11:43. É Lázaro. Esse já está dentro do túmulo, né? Esse já está dentro do túmulo, já cheira mal, né? A sua própria irmã Marta diz para Jesus: já cheira mal, Senhor, né? E Jesus chama ele para fora. Como pode um defunto ouvir a voz do Senhor? E dentro de um túmulo, né, irmãos? E a Bíblia diz que era o quarto dia. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta, ressurreto, vivo. Foi abençoado, entregue às suas irmãs Maria e Marta. Né? Ressurreto, irmão. Abençoado. Então, Jesus tem o poder sobre a morte. O poder e a autoridade da palavra de Deus, o verbo divino que encarnou, tem o poder sobre a morte. E eu quero resumir esse poder dele sobre a morte no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim, o versículo 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, trata aqui da ressurreição final. Paulo aqui está tratando sobre o novo corpo, a ressurreição do corpo de todos os salvos. E o último inimigo de Deus, que é a morte, será destruído quando Jesus, de uma vez por todas, ressuscitar a igreja, os salvos, ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus, estão no sono da morte, aguardando a ressurreição do corpo, na vinda do Senhor Jesus. Ele vai ressuscitar esses corpos e vai glorificá-lo para se tornarem corpos imortais, corpos celestes, corpos espirituais, e nunca mais provarão da morte. E a morte será vencida de uma vez por toda. Esse é o final, é o juízo de Deus através de Jesus sobre a morte. A morte não existirá mais, meu irmão. Será extirpada do meio da igreja, do meio do povo de Deus. E nós estaremos para sempre com o Senhor, em um corpo espiritual, imortal, celestial, vivendo na eternidade de Deus e contemplando a glória de Deus pelo Espírito eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor ressurreto e glorificado, meus irmãos. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. João 5,39, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E disse Jesus: e são elas que de mim testificam. São palavras que saem dos lábios do Senhor Jesus. Ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. E quem beber desta água, que ele também é água viva, nunca mais terá sede. Está escrito, meus irmãos, no capítulo 10, verso 14: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, conhece as suas ovelhas e dela ele é conhecido. Jesus é o grande eu sou. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas palavras saíram dos lábios de Jesus, saíram da boca do Mestre. E estas palavras são poderosas. Ele disse, meus irmãos, em João 8, versículo 58, ele disse para os escribas e fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e acredita em mim, nunca morrerá eternamente. Esta é a palavra de Deus, irmãos. É a voz do Mestre, é a voz do Cristo vivo, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, meus irmãos. Ele é o grande eu sou que disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou, te enviou Moisés. Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra. Mateus 6,19. Onde a traça e a ferrugem, e o ladrão mina, e tudo consome. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode minar. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Essas palavras do Mestre. Aleluia. Que Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Forte, né, irmãos? Nós vemos, né, o pastor Jean aí expôs, e esses versículos aqui falam fortemente ao nosso coração, porque Jesus, ele tem total, né, autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte ali na cruz, né? Ele é a própria vida, né? Ele é a vida. Então, não tem assim, explicação humana para o tamanho da autoridade de Jesus, né? Mas nós podemos entender, né, que é uma autoridade plena, e mediante, já para nós encerrarmos, né, independente do momento, da circunstância, do que você está vivendo, com certeza, a resposta para a tua vida é Jesus. Jesus é a resposta para a nossa vida. Quero agradecer o pastor Jean, né, por mais uma vez, né, estar participando desse Instrução Cast, e a oportunidade, né, para estar finalizando. Sou muito grato pela vida do pastor Jean. Amém. E por estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Eu que sou grato a Deus, né, por poder estar ministrando a palavra de Deus, conversando sobre as Escrituras, né, poder estar conversando com você, meu irmão biológico, né, e meu irmão em Cristo Jesus, presbítero Roberto. É um prazer, né, estar aqui. Quero dar as considerações finais, agradecer a todos os ouvintes, né, que você possa divulgar, né, esse trabalho do presbítero Roberto, né, irmãos, passar para outras pessoas, você que já assiste ele, que já assiste esse trabalho, fazer uma divulgação para que a palavra de Deus chegue a outros lugares, a outros países, irmão. Ele estava comentando comigo, né, vocês talvez não saibam, que esse trabalho aqui que nós fizemos, o último trabalho que a gente gravou aqui, alcançou lugares que eu nem imaginava, né? Eu pensava que era só o Brasil, né, irmãos? Alcançou outros países e teve uma visão muito ampla em outros países, né? Foi muito divulgado em outros países, e eu gostaria que você, que acompanha esse trabalho dele, viesse a divulgar, irmãos, através da internet, da rede social, para que esse trabalho cresça, de forma que almas venham ouvir a palavra de Deus. A gente tem vivido um tempo aí de tanta dificuldade sobre as Escrituras. As pessoas falam tantas coisas, menos as Escrituras. Então, irmãos, ajude as Escrituras a chegar aonde nós não podemos chegar pessoalmente. Ajude a Bíblia a chegar, o Evangelho a chegar, porque esse trabalho é um trabalho abençoado, né, irmãos? Deus possa abençoar o meu presbítero Roberto, dar muitas vitórias a ele. Eu quero, antes de terminar, presbítero Roberto, deixar para a reflexão dos ouvintes que essa autoridade de Jesus é passada a todos que creem em Jesus e que se converte a ele. Em Marcos 16, 15, ele disse assim, ó, disse-lhes, né, Jesus dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então esse poder é passado à igreja. Jesus passou o poder da sua palavra à igreja. A igreja precisa estudar, meditar, para que venha aplicar a palavra de Deus sobre as vidas. E aí libertações vão acontecer, curas vão acontecer, milagres vão acontecer, e os que não são crentes vão se converter e a obra de Deus será realizada. Amém, Amém, meu presbítero. Deus abençoe. Obrigado aí por essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, esse foi mais um Instrução Cast. Como o pastor Jean falou, né? Se fez sentido para você, pegue o link, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem alcance mais corações. Lembrando que Jesus Cristo é a resposta para as nossas necessidades, para tudo Amém. Que nós, da nossa vida, Jesus é a resposta. Então, atualize essa palavra no teu coração. Graça e paz. Amém, meus irmãos.